abrimos os nossos corações, Pai. Assim nós oramos e te pedimos, repreendemos todo mal, em nome de Jesus. Toda intervenção contrária, maligna, seja neutralizado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Amém, amém. Se assente. Irmãos, essa palavra escrita por Salomão é uma palavra profética. Salomão está fazendo alusão entre o noivo e a noiva, em que a situação que a noiva se encontrava é que o noivo estava longe, o noivo havia saído, o noivo estava em batalha, o noivo estava distante e a sua amada, a sua noiva estava no aguardo do noivo. Ela estava ansiosa, ela estava adornada e preparada. Então ela prepara todo o ambiente da sua casa, da sua vida, para receber o noivo. Ela prepara toda a atmosfera da sua casa. Por quê? Porque ela sabe que está chegando próximo da chegada e da vida do seu noivo. Ela não tinha uma convicção de quando ele chegaria, de quando ele voltaria, mas ela tinha certeza que um dia ele voltaria. Então ela precisava estar preparada, ela precisava estar adornada, porque ela não sabia nem a hora e nem o momento exato. Então a sua casa precisava estar preparada, a sua vida precisava estar preparada, o ambiente precisava estar preparado para o noivo, a atmosfera precisava estar preparada para a chegada do noivo, para que quando o noivo chegasse, ele não encontrasse uma noiva despreparada, não fosse pega de surpresa, não fosse pega dormindo, não fosse pega num momento de relaxamento. A sua casa precisava estar adornada. Existe até um provérbio de uma história que diz que o rei, uma vez, ele estava no seu palácio e então ele decidiu um dia ir até a sua vinha para descobrir como era feito o suco de uva que ele bebia, porque aquela uva era uma uva selecionada, era uma uva especial. Então aquela uva, ela era cultivada, a videira era cultivada com muito cuidado, porque era separado o melhor vinho para o rei. Então um dia, o rei pegou e ele tirou suas vestes reais e ele se vestiu de simples homem do campo, para que ninguém conhecesse ele. Ele foi até o local onde era semeado, onde era plantado, onde era cultivado. Ele chegou naquela vinícola e perguntou de alguém aonde que se plantava e aonde se cuidava da videira que era preparado o suco do rei. E aí alguém disse para ele que era num determinado local. E aí ele foi, quando ele chega dentro daquele campo, quando ele chega dentro daquele, aonde era cultivado, aonde estava a plantação, a história conta que ele viu uma mulher toda de branco, e ela que era responsável por cuidar daquela vinha, por cuidar daquelas uvas. E aí aquela cena chamou a atenção do rei, porque quando ele olha, ele contempla e ele vê uma mulher bem adornada, com os vestidos totalmente brancos. E a primeira coisa, Júlia, quando ele chega, ele pergunta daquela mulher, e aquela mulher não reconheceu ele por causa das suas vestes, não sabia que ele era o rei. Então ele pergunta: é você que toma conta dessa videira? Ela disse: sou eu tomo conta, eu tenho muito cuidado, muito apreço, muito zelo, porque essas uvas são as melhores uvas que nós temos aqui, é daqui que é extraído o melhor vinho, e esse vinho vai para o rei. Então eu não posso contaminar esse vinho, eu não posso cuidar de qualquer maneira, eu não posso ser relaxada, eu tenho que estar atento a todas as circunstâncias, para que as raposinhas, para que as pragas, para que as pragas da terra não venham contaminar, não venham machucar o fruto. E aí o rei olhou e disse para ela assim, disfarçado, e disse:
mas e as suas vestes? Como que você colhe as uvas? Como que você esmaga? Como que você faz todo esse processo? E as suas vestes, as suas roupas, elas continuam limpas, intactas. Não era para estar desse jeito. Aí ela olhou para aquele homem e disse assim: porque um dia alguém me falou que o rei iria chegar qualquer dia de surpresa aqui. E eu não posso simplesmente estar mal vestida, eu não posso estar com as minhas vestes sujas, porque um dia o rei chegará e ele não pode me pegar desprevenido, ele não pode me pegar com as minhas vestes sujas, porque isso vai ser vergonha, isso é opróbrio para mim. Então eu tenho o maior cuidado de manter as minhas vestes limpas, de manter as minhas vestes adornadas. Eu trabalho, mas com todo cuidado, para que o suco da uva não manche as minhas vestes, porque eu preciso estar preparado para o dia que isso acontecer. O dia que o rei chegar, as minhas vestes têm que estar limpas, eu tenho que estar adornada para ele. E é a mesma coisa nós, irmão. Nós precisamos estar com as nossas vestes adornadas, nós precisamos estar com as nossas vestes limpas, nós precisamos estar preparados para quando o noivo voltar, irmão. Nós precisamos estar tendo lá em Apocalipse capítulo 22, diz assim: bem-aventurado os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, meu irmão. Então todos os dias eu tenho que me lavar, me limpar, me preparar. Por quê? Porque eu não sei nem o dia e nem a hora que o noivo vai voltar, irmão. Eu não sei o dia que ele voltará para buscar a sua igreja. Eu não sei qual é o dia que ele voltará para nos buscar, para nos resgatar. Por isso as nossas vestes têm que estar adornadas, têm que estar limpas, têm que estar puras, santificadas. Vestes de louvor, vestes de justiça, vestes de santidade, irmão. Todos os dias nós temos que vestir roupas de santidade, vestes de santidade. Tirar as vestes de opróbrio, de vergonha, de humilhação, de problema, de dor. Porque tem dia que nós pegamos essas vestes e nós colocamos elas. Nós vestimos as vestes de vergonha, de opróbrio, de pecado. É o dia que nós murmuramos, reclamamos. É o dia que nós dizemos assim: hoje vai ser um daqueles dias. Quem nunca falou isso aqui? Hoje vai ser um daqueles dias. Então quando eu libero essa palavra, eu estou me vestindo de vestes de opróbrio, de vergonha, de humilhação, de dor, de sofrimento. Porque eu atraio isso para mim. E a palavra diz que eu preciso me vestir com vestes de santidade. Eu preciso estar adornado, preparado, dizer: Senhor, lava as minhas vestes, purifica as minhas vestes. Senhor, santifica as minhas vestes, para que eu me apresente diante do Senhor, não com vestes de opróbrio, mas com vestes de justiça, com vestes de louvor, com vestes de santidade. E era a mesma forma que essa noiva estava preparada, essa mulher estava aguardando, ela estava no caminho certo, ela estava fazendo tudo direitinho, irmão. A Bíblia diz que ela preparou e ela olhava para onde? Para as colinas, para os montes. Ela olhava para ver o momento em que o noivo vinha cavalgando. Então ela ficava sonhando, vislumbrando, ela ficava imaginando a hora que ele chegaria, a hora que ela iria se encontrar com o seu noivo, a hora que ela teria a oportunidade de abraçar o noivo, de beijar o noivo, de conversar com ele, de se alegrar com ele. Mas aí a Bíblia diz que o noivo não chega, que o noivo não vem. Então quando o noivo não chega, naquele momento em que ela esperava, quando o noivo não se apresenta, no tempo que ela esperava que ele chegasse, aquela noiva ela começa a perder a visão, ela começa a distorcer, porque a Bíblia diz que o que chega não é o noivo, mas o que chega é o tempo de inverno, é o tempo de chuva, é o tempo de opróbrio, é o tempo de inverno, é o tempo de chuva, de tempestade. Isso fala sobre estações, as estações que nós vivemos nas nossas vidas. E nós vivemos muitas das vezes essas estações que nós não estamos preparados para viver essas estações. Quem nunca viveu isso, quando esperava acontecer alguma coisa, estava convicto, estava confiante, estava preparado para tudo dar
desse certo, para que desatasse, para que rompesse, e de repente não acontece aquilo que você está esperando. Não? Tem alguém que já aconteceu isso? Você cria uma expectativa, você coloca fé, você coloca a convicção de que vai dar tudo certo, de que vai acontecer. E aí quando você tem certeza, de repente nada é como você planejou, nada é como você projetou. E aí chega o inverno, chega o dia mau, chega o dia de tempestade, chega o dia de frio, chega o dia de solidão. A gente sabe o que acontece, irmão? Essa noiva, ela sai da expectativa da porta e da janela, de esperar o noivo. E a Bíblia diz que ela vai para o quarto, ela vai se trancar, ela muda a estação, ela muda o tempo, ela muda o ciclo. E ela muda a visão dela. A visão dela, que era uma visão apurada, era uma visão do alto, agora ela passa a ter uma visão terrena. Eu queria falar um pouco sobre visão. O que é visão? No hebraico é razão. O que é razão? É a visão que Deus nos dá para enxergar na ótica dele. É a visão que Deus nos dá para ver além daquilo que nós não conseguimos contemplar quando nós olhamos com a nossa visão carnal. Porque a nossa visão carnal, ela olha para baixo, ela vai olhar para as limitações, ela vai olhar para as dificuldades, ela vai olhar para aquilo que a circunstância quer que a gente olhe, que o inimigo quer que a gente olhe, para os problemas, para o gigante, para a dificuldade, para a reclamação, para a murmuração, para as brigas, para as contendas, para tudo aquilo que vai nos paralisar. Quando nós não temos a visão de Deus, ou perdemos a visão de Deus, nós tomamos a forma da visão humana. E essa visão não serve para nós, irmão. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter a visão dele, que nós temos que olhar com a ótica de Deus, não com a ótica humana, mas como Deus vê as coisas. A Bíblia diz que Paulo estava indo em caminho de Damasco, e a visão de Paulo era perseguir a igreja, era matar, esquartejar, era tocar fogo, porque a igreja era como se ela estivesse fazendo um desserviço para Deus. Mas na visão de Paulo, a igreja estava errada, a igreja estava fazendo desserviço, a igreja estava contra Deus. Então ele estava indo numa missão de perseguir a igreja. Não era isso, irmão? Quantos já leram isso? Ele estava indo em direção em matar, assassinar, prender. Aí a Bíblia diz que quando ele está no caminho, ele tem um encontro com Jesus. Quem que aparece a ele? Jesus, irmão. Não foi Deus, foi Jesus. Aparece a ele. Aí a Bíblia diz que a glória, aquela presença, a luz de Jesus, que a Bíblia diz que ele é a luz. Quando aquela luz resplandece, a Bíblia diz que um clarão, não foi isso? Um clarão aparece e automaticamente o que acontece com Paulo, irmão? Ele fica cego. Por que ele fica cego, irmão? Ele caiu do cavalo também. Mas ele fica cego porque naquele momento ele tem um encontro com Jesus. Ele tem um encontro com a cruz. Ele tem um encontro com o Senhor dos Senhores, com o Pai da eternidade, com o Príncipe da paz. Ele tem um encontro com o pastor das ovelhas, com o Bispo das almas, o Filho do homem, o Salvador, o Redentor, o Justificador, o Redentor, o Libertador de Israel. O que é, o que era, o que há de vir, que reina e vive para todos sempre, que está sentado sobre o trono de glória. Quando ele tem um encontro com Jesus, a glória, a presença de Jesus, aquela luz emana e ela vai diretamente na visão de Paulo. E ele cega Paulo, ele está matando aquela visão carnal. O que acontece ali é que Jesus está transformando a visão de Paulo. Ele queima a visão de Paulo, porque na visão de Paulo o que ele estava fazendo era correto, era certo, era verdadeiro. Mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus está dizendo: não, Paulo, essa visão é a visão da terra, essa visão é carnal, essa visão é vingativa, essa visão é de perseguição, essa visão é de humilhação, essa visão é para paralisar. Então a glória, a luz de Jesus queima aquela visão de Paulo, queima totalmente e ele fica cego. O que acontece no mundo espiritual ali é que Deus faz uma cirurgia na visão de Paulo.
Porque isso, irmão, quando ele sai a caminho de Damasco, ele sai com uma carta para perseguir, para matar e aprisionar. Quando ele se levanta, quando os homens pegam ele, levam ele para um determinado lugar, a Bíblia diz que ele passa 3 dias sem enxergar, sem visão. Ele estava se recuperando da cirurgia, para você entender. E aí, quando ele está se recuperando, vamos lá para a Bíblia, o que o anjo aparece lá a Ananias e fala o que para ele? Ananias, vai até, porque ele é um vaso escolhido para mim. Vamos ler a Bíblia, irmão. Ele é um vaso escolhido para mim. E Ananias diz, não é possível, né? Senhor, esse cara aí. E aí o Senhor diz para ele, vai lá e ora por ele. E aí Ananias obedece a Deus, vai lá, obedece a voz do Senhor, vai até onde Paulo está, e o que Ananias vai fazer? Vai orar por ele. Coloca as mãos nos olhos dele, o que a Bíblia diz? Que caíram o que, irmão? Escama, caiu os curativos. Os curativos da visão da cirurgia que o Senhor fez na visão de Paulo caiu. Quando Paulo se levanta daquela oração, a visão de Paulo não era mais a visão da terra. A visão dele era celestial. A visão dele não era mais humana. A visão que ele tinha de matar, de perseguir, de destruir, de esquartejar, de prender. Quando ele chega em Damasco, que todo mundo corre, ele diz, calma, eu não vim aqui trazer a espada, eu não vim aqui matar ninguém, eu não vim destruir ninguém, mas eu vim aqui falar, de testemunhar que eu tive um encontro com Cristo, e Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me restaurou, Ele mudou a minha vida. Eu tive um encontro com Ele no caminho. Eu quero que vocês entendam que eu não sou mais a mesma pessoa. Eu achei que eu enxergava, mas eu era cego. Mas agora eu tenho uma visão do alto. Agora eu tenho uma nova visão. Deus me deu uma visão celestial. Eu estou olhando agora com a ótica de Deus, irmão. E é essa visão que nós precisamos ter. Quanto mais Paulo era perseguido, mais ele se alegrava. Quanto mais Paulo era caluniado, mais ele adorava. Quanto mais batiam nele, esquartejavam, chicoteavam ele, mais ele adorava a Deus. O que é isso, irmão? A visão da terra ou a visão dos céus? Alguém está entendendo isso aqui? Porque a visão da terra, quando acontece algo com você, quando alguma coisa dá errado que você não estava esperando, qual é a primeira atitude que nós tomamos? Escurecer, o que mais, irmão? Vamos lá. Desistir, o que mais? Murmurar, reclamar, xingar o marido, xingar a mulher, xingar o filho, brigar com o patrão, brigar no trabalho. Por quê? Porque você está olhando com a ótica humana. Você está olhando com a visão da terra. E quando a tua visão estiver apurada, quando a tua razão estiver apurada, é não olhar com a ótica humana, mas é olhar com a ótica de Deus. E o que é olhar com a ótica de Deus? É não murmurar, é não reclamar, é não olhar o gigante, mas é olhar o que tem atrás do gigante. É não olhar a montanha, mas é olhar o que tem depois. É não olhar a guerra, mas é olhar a vitória, a conquista. Se eu vou lutar, se eu tenho oportunidade de guerrear, é porque Deus quer me dar vitória, é porque Deus quer me preparar, é porque Deus tem algo preparado para mim, irmão. Essa é a ótica de Deus, é a visão de Deus, irmãos. Quando Davi estava na peleja, quando Davi estava com os filisteus, estavam com o exército diante de Golias. Todo o exército olha para Golias e diz, não dá. Não, a gente não pode vencer ele, porque ele é forte, ele é poderoso, ele é guerreiro, a arma dele é grande, a espada dele pesa não sei quantos quilos, a lança dele é muito forte, nós não temos condições. Visão terrena, carnal. Aí chega Davi, que já tinha matado o urso, o leão, já tinha tido experiências, porque alguém que mata um urso e um leão, irmão, ele está preparado para qualquer coisa. Sim ou não, irmão? Você matar um urso que pesa mais de 300, 400 quilos, você matar um leão, irmão,
Será que nós teremos coragem de fazer isso hoje? Talvez os homens não tenham, não, mas as mulheres, se os filhos tiverem apuro, ela faz. Faz ou não faz? O homem é o primeiro a correr. Se então eu aqui, eu corro aqui. Não é assim, irmão? Eu chego lá na frente e disse: pega esse aí que eu vou pegar outro. Mas quando Davi chega diante de Golias, ele olha para Golias, vamos lá, irmão, ele olha para Golias, ele olha para o gigante, ele olha para a armadura do gigante. Não, irmão, por quê? Porque quem tem a visão de Deus não está preocupado com as coisas aqui da terra. Quem tem a visão de Deus, ele não se limita, ele não coloca circunstância, ele não coloca barreira, ele avança. Então quando ele chega diante de Golias, e esse aí, seu incircunciso, hoje mesmo Deus está batendo e está entregando ele nas minhas mãos. Hoje mesmo o Senhor te entregará, Golias. Vou falar de novo para você entender. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Quem tem a visão de Deus não esmurece. Quem tem a visão de Deus não retrocede. Quem tem a visão de Deus não volta atrás. Quem tem a visão de Deus não abaixa a cabeça. Quem tem a visão de Deus não foge da guerra, da batalha. Quem tem a visão de Deus não tem medo de demônio, de diabo, de macumba, nada. Esses dias alguém me chamou e disse: pastor, eu acho que fizeram macumba aí na frente. Por quê, velho? Tem um monte de raio aqui. Eu disse: então deixa fazer, porque é aí que a gente está prosperando mesmo. Eu digo: então está valendo a pena. Deixa eles fazerem macumba, que enquanto eles estão fazendo, a gente está sendo abençoado, a gente está sendo prosperado. Deus está acrescentando, Deus está enviando, Deus está abrindo porta. Porque a minha Bíblia diz assim: que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, nem o mal chegará à tua tenda. Ainda que o inimigo se levante por um caminho, por certo ele fugirá. Então deixa o macumbeiro fazer, não se incomode com ele não, irmão. Deixa ele lá. Porque Deus é quem te justifica. Então quem tem a visão de Deus não fica com medo, não fica recuado, não fica preocupado, não consegue dormir. Ai meu Deus, como vai ser amanhã? Ai Senhor, e agora? Ai meu Deus, e agora? Ai Jesus, aí liga para fulano, liga para ciclano. Quer resolver da sua forma. Quem tem a visão de Deus dorme em paz, dorme tranquilo. Porque a Bíblia diz que Ele vela pelos seus enquanto Ele dorme. Enquanto você dorme, Deus está acrescentando, Deus está abençoando, Deus está te protegendo. Então aquela noiva, ela perde a visão do seu noivo e ela vai para dentro do quarto. Ela se esconde, ela fica no anonimato, ela fica escondida. A Bíblia diz que ela fica lá. Aí sabe o que acontece? A Bíblia diz que passou o inverno, passou o tempo de chuva, passou o tempo da tempestade. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que a noiva está lá dentro do quarto. Aí. A noiva está presa naquela circunstância, porque é isso que o diabo quer fazer muitas das vezes. Ele quer colocar a pessoa nessa redoma, nesse círculo vicioso, e quer fazer você olhar para baixo, quer fazer você fracassar, quer fazer você ficar amarrado nesse cativeiro, nessa prisão, aonde não consegue romper, aonde não consegue desatar. É gente que até caminhava, é gente que tinha visão de Deus, é gente que era usado por Deus, era uma potência nas mãos de Deus, mas alguém paralisou ele, alguém travou e o diabo conseguiu botar ele num cativeiro. Aí ele não consegue mais viver o novo de Deus. Ele não tem mais força para vir para a igreja, ele não tem força para orar, ele não tem força para ler a Bíblia, ele não tem força nem para arrumar sua casa. Ela começa a entrar numa letargia espiritual, numa comorbidade espiritual, numa frieza espiritual. Aí a vida dela vai definhando espiritualmente, se ataca a vida financeira, se ataca a vida espiritual. É a primeira área que o diabo vai contra-atacar, irmão. É a vida espiritual, porque ele atacando no espiritual, automaticamente vai financeiro, vai saúde, vai familiar.
E aí ele vai corroendo todas as áreas. Por quê? Porque a pessoa começa a perder a visão do alto, a visão de Deus, a visão que te leva além, a visão que te leva a romper, a vencer barreiras, a visão que te impulsiona, ela que te dá direcionamento. Lembra quando Deus chama Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão está sendo conduzido pela visão de Deus, e ele parte em direção ao lugar que Deus direcionou ele. Aí lá na frente, a Bíblia diz que um dia ele entra, chega em casa, e aí Sara começa a reclamar, murmurar. Sara começa a dizer: eu estou ficando velha, eu estou seca, eu não posso ter filho, e agora eu não tenho herdeiro, eu não tenho ninguém para amamentar, eu não tenho filho, você não me dá filho. E aí a cabeça de Abraão começa a encher de problema, começa a encher. Eles estão dentro da tenda, e naquele momento o Senhor fala com ele e diz: Abraão, sai da tenda, Abraão. Por que Deus fala isso? Porque Abraão estava perdendo a sua visão de Deus. Abraão estava sendo contra-atacado e bombardeado por aquela visão humana de Sara. E a visão humana de Sara, o que diz Abraão? Eu vou arranjar uma serva, e você vai se deitar com ela, e ela vai te dar filho. Isso é visão terrena. Aí a Bíblia diz que Abraão sai, e sai de cabeça baixa, sai entristecido, sai cabisbaixo, e Deus diz para ele na palavra: Abraão, olha para o alto, levanta a tua cabeça e contempla as estrelas do céu. Deus estava dizendo: Abraão, apura a tua visão, essa é a visão que eu te dei, você vai ser grande, eu vou te honrar, eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar uma geração. Não vá se envolver com essas palavras que você ouviu, não paralisa, Abraão, você já chegou até aqui, não é hora de você retroceder, baixar a cabeça, mas é hora de você avançar. Olha para o alto, olha para a promessa, olha para aquilo que eu te fiz, olha para o caminho que eu te chamei. Não é tempo de você voltar atrás, de ficar preso em circunstâncias, em um quarto como essa mulher estava agora aqui. Aí a Bíblia diz que ela está presa lá, que ela está dentro do quarto, e ela não percebe que a chuva passou, que a tempestade passou, ela não percebe que o frio passou. Olha aí para a sua Bíblia no verso 10. Ela está lá, irmão, deitada, acomodada, ela está lá sem fazer nada. As circunstâncias, deixa eu te dizer algo que aconteceu aqui, Nico. Enquanto essa mulher estava deitada na sua cama, enquanto a noiva estava olhando, Júlia, para a porta, para a janela, a visão dela, não era mais a visão de Deus, não era mais a visão do alto, mas era a visão da terra. Enquanto ela olhava para a janela e olhava para a porta, ela ainda via chuva lá fora, ela ainda via tempestade lá fora, ela ainda via frio lá fora. Alguém consegue entender isso? O diabo cegou ela de uma tal forma que ela não estava mais vivendo aquilo ali. O inverno não estava mais acontecendo, a chuva havia cessado, a tempestade parou, mas ela olhava e continua vendo chuva. Ela olhava, Fabinho, e continuava vendo tempestade. Sabe por quê? Porque o diabo faz você enxergar isso. Ele faz você ver problema aonde não tem problema. E aí você foca, você canaliza a sua fé em um negócio que não tem. E aí você fica, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: Timóteo, o bom soldado, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Ela estava presa numa circunstância, ela olhava para aquela circunstância e dizia: ainda está chovendo, ainda é tempestade, vou ficar aqui, vou me acomodar, vou ficar deitada. Aí no verso 10 diz o quê? O meu amado fala e me diz. Escuta, no verso anterior ela estava esperando o noivo. No verso anterior ela estava adornada, preparada, esperando o noivo. E o noivo não veio, veio a chuva, veio o inverno, entrou o ciclo de tempestade, o ciclo de frio. São 4 estações. Entra agora o inverno e ela não percebe que todo esse período passou. Por isso que
entra no deserto, e ele vai passar 1 mês, 2 meses e depois ele sai. Não é isso? Tem gente que entra numa guerra, entra numa situação e rapidamente ele sai de lá. Por quê? Porque ele sabe que ele não faz parte daquele lugar. E ele não deixa aquela circunstância influenciar a vida dele. Tem gente que entra no deserto e ele vai passar 10 anos, 5 anos. O povo passou 40 anos. Deus mandou o povo passar 40 anos, irmão. Hã? Deus mandou o povo passar 40 dias. Porque era um caminho maior. Sai daqui, o percurso durava 40 dias. Porque era um caminho maior para eles não virem pelo caminho do inimigo. Mas passaram 40 anos. Não é que Deus determinou, foi eles que determinaram o tempo dentro do deserto. Porque quem determina esse tempo somos nós, irmãos. Vou falar de novo. Quem determina o tempo do deserto somos nós. Quando nós entendemos a visão de Deus, quando nós entendemos e temos a visão de Deus, a visão apurada, a visão do alto, eu entendo que deserto é um período, é um tempo. Eu entendo que é um momento, é uma circunstância que logo vai passar. Pastor, isso não tem respaldo bíblico? Tem. Lá em Reis diz que a viúva, o filho da viúva morre. Ela entra ou não entra no deserto? Ela entra ou não entra no vale? Ela entra ou não entra numa caverna? Sim ou não? Imagina só, o filho morreu. Ela poderia entrar numa caverna para sempre. Como tem muitas mães que perdem entes queridos, filhos, e entram numa depressão profunda, numa ansiedade, num sofrimento eterno. Então aquela mulher, Fred, poderia ter entrado num deserto profundo, numa ansiedade profunda. Mas quando alguém pergunta dela o que tem, se está tudo bem, o que ela diz? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Está tudo tranquilo. O filho morreu, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. O filho morreu, mas se ele me deu, ele tem respaldo para ressuscitar. Aleluia. Se ele morreu, o profeta vai ter que dar o jeito dele, porque eu não queria filho, e ele profetizou, então eu não posso perder. Porque a ótica é ela morrer primeiro do que o filho, e não o filho morrer primeiro do que ela. Alguém está entendendo isso aqui? Então ela confiou na palavra do profeta. A mesma coisa foi com Abraão, irmão. Quando Abraão sobe, Gênesis 21 e 22 diz, ele fala para o esposo, fique aqui, porque nós vamos subir para adorar Deus. A palavra secreta é adorar. A palavra-chave é adorar. Quem sobe o monte não sobe para sacrificar, irmão. Quem sobe o monte sobe para adorar. Quem desce na oração não desce para sacrificar, desce para adorar Deus. Não queira sacrificar, porque o sacrifício maior já foi feito na cruz do Calvário, irmão. Mas suba para adorar. Ele disse, nós vamos subir e nós vamos adorar.